Muito boa tarde, meu nome é Franciele Weissheimer, seja muito bem-vindo ao canal Caminhos da Mediação. Nesse vídeo de hoje, eu queria te perguntar como que está os planos, a organização, a expectativa para 2026? O que você precisa em 2026? Você já parou para pensar o que em você está te travando? Eu até compartilhei nos meus stories ontem uma enquete com essa pergunta: o que você precisa em 2026? E coloquei escrito lá, primeiro item, coragem e ousadia. Segundo item, direcionamento e rede de apoio. Terceiro item, disciplina e constância. Quarto item, começar, fazer algo novo. Então já fica a pergunta para você: o que você precisa em 2026? O que de repente você precisa dar mais atenção? E aqui vai realmente o meu compartilhamento pessoal. Eu tive momentos, principalmente no início da carreira de mediadora, onde eu baixei a cabeça e me dediquei muito aos estudos, cursos, formações, certificações, claro que precisava, né, para poder atuar na área realmente com qualificação, né, a permissão para atuar nos tribunais, enfim. Então, no primeiro ano, empreendendo na área da mediação, eu dediquei muito aos estudos. Era curso, curso, curso. Então, a gente sabe que nesse início é difícil ter um retorno imediato, principalmente. É muito momento de aprender, né, de se desenvolver, enfim. E aí passei por esse processo, fiz muitos cursos, tirei as minhas certificações e, e busquei entender mais sobre empreendedorismo. E o que eu entendi? Que muitos empreendedores que estão iniciando na área, estão iniciando na carreira, eles ficam nesse lugar de estudo, de buscar mais certificações, aprender sobre mediação. Isso é importante, né? Nos qualificarmos como profissionais. Contudo, a gente precisa desenvolver outras habilidades também. A gente precisa aprender sobre empreendedorismo, a gente precisa aprender sobre finanças, a gente precisa aprender sobre o desenvolvimento de um negócio mesmo, né? Como você gerir a empresa, como você buscar, captar clientes, como você trabalhar um marketing, como você trabalhar o teu posicionamento. Então, são muitos pontos que a gente precisa desenvolver para conseguir empreender e realmente ter resultado na área. Então, eu tive esse momento que eu entendi que eu não poderia apenas estudar sobre mediação, mas também buscar desenvolver outras habilidades. E passei por esse processo. Inclusive, nós temos uma comunidade hoje de mediadores que se chama Conexão Mediação, que ele é voltado realmente para desenvolvimento em todas essas áreas, porque entendemos que não basta saber apenas sobre mediação, a gente precisa saber aplicar. E tem muitas questões que a gente precisa aprender, mas enfim, é um parênteses para dizer que a gente realmente precisa desenvolver outras habilidades. Mas passado isso, onde eu já tinha entendido que eu precisava desenvolver também essas outras habilidades, muitas vezes o meu negócio ele andava, mas ele não alavancava. Ele não dava realmente sabe, aquele fortalecimento que vê realmente agora o meu negócio ele trabalha por si, realmente agora eu tenho um negócio consolidado. Ele vinham clientes, eu conseguia gerir o negócio, eu comecei a desenvolver, mas eu vi que muitas vezes faltava algo ainda que eu precisava aprender. E aí foi que eu entendi que eu precisava era de disciplina e constância. Por quê? Porque você empreender, principalmente de forma autônoma, hoje eu atuo em home office, então aqui eu tenho um escritório dentro da minha casa, né? Fechei um espaço aqui para que eu consiga ter esse ambiente de atendimento, se precisar, eu consiga ter esse ambiente para trabalhar de forma privada com os clientes, mas eu atuo em home office. E o que isso exige?
ele exige constância, ele exige você fazer todo dia, todo dia, todo dia, o que você precisa fazer, o que precisa ser feito. Não tem ninguém para te cobrar, não tem ninguém para cobrar as metas que você estabeleceu para você. E isso você só consegue com constância e disciplina. Então eu percebi isso ainda no ano de 2024, eu fiz um curso de disciplina. Parece óbvio, né? Ah, disciplina, é só fazer o que precisa ser feito. Mas a gente sabe que o só fazer, muitas vezes, a gente não consegue. A gente não consegue só fazer. Muitas coisas nos travam. Então, eu compreendi que eu precisava aprender a ter disciplina com os meus negócios, fazer para mim como eu faria para outra pessoa e até mais, porque eu estou trabalhando pelos meus objetivos. Ninguém precisa me cobrar, ninguém precisa me cobrar horário, ninguém precisa me cobrar constância, ninguém precisa me cobrar resultado. Eu preciso fazer isso pelo meu negócio. Então, esse curso, e aqui já fica até uma indicação, eu fiz com a Cal Ferronato, foi um curso assim que virou a chave para mim em diversos sentidos, me ajudou tanto profissionalmente como pessoalmente. Aprendi a ter disciplina nas minhas questões pessoais, seja questões físicas, alimentares, academia, ter disciplina, fazer mesmo sem querer fazer, fazer porque somos adultos e temos que fazer. Então, 2024 foi um curso que me auxiliou muito. Eu vi que muitas pessoas votaram aqui na enquete que precisa ter disciplina e constância. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para ter essa disciplina. A gente precisa de alguém que nos ajude. Como você fez? Como eu posso ter mais disciplina? Por que eu travo? Quais que são as desculpas? Quais que são as minhas crenças? O que está me travando? Então, vi que muitas pessoas estão nesse lugar. E hoje eu fico feliz porque eu já estive e passei, mas porque eu identifiquei naquele momento que não me faltava mais um curso, que não me faltava aprender algo necessariamente, me faltava apenas disciplina e constância. Aí um segundo ponto, que é direcionamento e rede de apoio. Aqui, a gente entende também que a gente não pode andar sozinho. Sozinho sempre falam, né? Pode ser mais rápido, mas não é aonde vai te levar mais longe. Aí tem aquela frase que diz, né? Ninguém constrói nada grande sozinho. Se está construindo sozinho, de repente é porque não seja grande. E eu refleti muito nessa frase e realmente entendi que nós precisamos ter pessoas conosco. E aí volta a comunidade que eu tenho do Conexão Mediação, aonde a gente anda juntos, a gente tem direcionamentos, a gente entende a realidade de cada um e a gente busca ter constância dentro dessa comunidade. Por quê? Porque a gente vai compartilhando os resultados, a gente se encontra todas as segundas-feiras e a gente traz quais que são as dificuldades, qual que é o momento, eu não tô legal, eu entro igual, compartilho, qual que está sendo o momento para a gente ter constância, para a gente ter direcionamento e para a gente ter essa rede de apoio. Então, no ano passado, isso foi uma grande virada de chave para mim também e para muitos mediadores, aonde tu tem que parar um momento de andar sozinho. Aí, outro resultado aqui que votaram é sobre começar, fazer algo novo. Poucas pessoas colocaram aqui a votação. Por quê? Porque as pessoas elas não têm dificuldade em começar algo novo. Elas têm dificuldade em continuar. E até eu falei uma vez já sobre isso. Tem muitas pessoas com iniciativa, mas poucas pessoas acabativas. Então, por quê? Porque tu precisa ter constância nos teus negócios. E aqui realmente isso ficou muito claro. As pessoas elas não estão precisando começar algo novo. Elas só estão precisando continuar. Elas precisam de disciplina, elas precisam de constância, elas precisam de direcionamento e elas precisam de rede de apoio. E o último e vencedor aqui da nossa enquete foi coragem e ousadia. E aqui já fica uma palavra que a maioria das pessoas votaram: coragem, ousadia. Por quê? Porque muitas pessoas têm medo. Elas sabem o que precisa ser feito. Muitas vezes é uma exposição,
muitas vezes é você colocar a cara e falar mais do teu negócio. Você tem um negócio tão grande, você tem um projeto tão grande, você tem algo que você quer dizer, você tem algo que pode ajudar outras pessoas e às vezes está na gaveta. Às vezes passou mais um ano passado ali, finalizou 2025 ainda com o teu projeto na gaveta, sendo que é algo que pode impactar vidas, algo que pode mudar as pessoas, que pode auxiliar com que as pessoas cresçam, com que a vida delas melhore, mas mais um ano ficou na gaveta. Por quê? Muitas vezes por medo, medo de não dar certo, medo de você iniciar algo e precisar finalizar ele, medo do que as pessoas vão falar. Às vezes, se você colocar a cara na internet, falar do teu negócio, medo do que as pessoas vão dizer, medo de críticas. Então, eu vejo que disparado aqui na nossa enquete, coragem e ousadia foi o que mais as pessoas estão precisando. E aqui eu me coloco no lugar. Por quê? Porque eu já consegui desenvolver essas outras habilidades aqui no decorrer dos anos. Então, eu entendi que eu precisava aprender sobre mediação, eu fiz os cursos de mediação, eu entendi que eu precisava aprender e empreender, aprender sobre negócios, aprender a gerir negócios, finanças, desenvolver, né, a minha carreira, desenvolver o meu marketing, enfim, entendi que eu precisava desenvolver outras habilidades, aprendi a ter disciplina e constância, aprendi que eu precisava de direcionamento e ter uma rede de apoio, e hoje eu estou nesse lugar também. Eu preciso ter mais coragem e mais ousadia. Por quê? Para você parar de se preocupar com o que a pessoa que está no outro lado da tela aqui está pensando do que tu está falando. Eu tenho o desejo de falar muito mais sobre mediação, por exemplo, sobre negócios, sobre o mundo de possibilidades que a gente encontra nesse mercado, sobre como a gente pode impactar positivamente a vida das pessoas. E não só mediação, mas o nosso desenvolvimento como pessoa, a gente olhar para o outro também e a gente olhar para nós quando a gente vai trabalhar com alguém. Então, eu tenho sim o desejo de falar muito mais sobre isso. Mas por muitas vezes eu me travei. Eu me travei por quê? Porque me faltou coragem de ligar a câmera e falar sobre isso. Então, estou aqui nesse lugar da maioria das pessoas. E aí, para mostrar com exemplo e não só com palavras, eu também estou aqui abrindo a câmera e falando para você hoje. Como que foi o meu processo? Como que a gente precisa, a cada ano que inicia, entender o que ainda falta. O que eu preciso desenvolver nesse ano para continuar crescendo, para continuar evoluindo. E aqui eu não estou falando de um caminho ideal que nós temos que chegar e que tudo vai ser como a gente desenhou e tudo na força do nosso braço. Não. Por quê? Aí eu não sei no que você crê, mas eu creio que a gente faz a nossa parte e Deus também vai nos direcionando para o caminho que Ele tem para nós. O que Ele deseja para nós. O como que Ele gostaria que a gente conduzisse os nossos negócios. Quem são as pessoas que devem sair e devem entrar na nossa rede de relacionamento, na nossa rede de negócios. Então, a gente tem que falar, a gente tem que expor, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar duro, a gente tem que realmente fazer a nossa parte, mas a gente também precisa, a partir disso, também relaxar e descansar, sabendo que Deus, sabendo que o Senhor também tem os caminhos traçados para nós. Então, a gente precisa pedir esse direcionamento para Ele. E essa foi a diferença do meu início de ano agora. Eu sabia que eu precisava ter mais coragem e mais ousadia para vir aqui frente à câmera e falar um pouquinho também do que eu acredito. Pois temos muitas pessoas falando na internet hoje, diversos assuntos. E acaba que fica até um pouco cansativo, né? Fica cansativo, tantas pessoas falando, todo mundo sabe tudo, né? Parece que hoje, meu Deus, tem vários especialistas de todos os assuntos. Não quero ser mais uma especialista aqui, mas eu acredito que os bons também precisam falar, também precisam, não é para vender um produto necessariamente, mas para compartilhar algo que pode ajudar alguém que está num momento que precisa ouvir, né? Alguma palavra, ouvir algo que pode auxiliar elas.
E eu, em muitos momentos, eu precisei ouvir de outras pessoas, precisei seguir as pessoas certas, precisei investir em mentorias, precisei investir em cursos, porque eu não conseguia sozinha. E a gente precisa entender. Então, esse início de ano, eu fiz essa reflexão, realmente parei, entendi qual que era o meu momento, todas as fases que eu passei, e para esse ano, o que eu preciso, o que você precisa em 2026. Eu, antes de estabelecer as metas desse ano, eu descansei e busquei orar, busquei entender o que Deus tinha de planos para mim. E eu confesso para vocês que até algumas vezes eu achava que seria mais confortável ele dizer para mim que não é aqui na rede social que eu tenho que estar, que não é aqui que eu tenho que estar falando, não é aqui que eu tenho que estar expondo. Mas não foi isso que eu entendi. Realmente eu entendi que eu tenho que estar mais aqui, eu tenho que estar falando mais. Por quê? Porque isso aqui é uma ferramenta e uma arma poderosa também para podermos estar ajudando outras pessoas que estão travadas, que estão tristes, que estão frustradas com os seus negócios, achando que precisa comprar mais um curso sobre o assunto, aprender mais sobre mediação, fazer mais uma formação, sendo que às vezes ela precisa ter apenas constância, às vezes um direcionamento, às vezes uma rede de apoio, às vezes mais coragem, mais constância, mais ousadia. Então, esse vídeo aqui hoje realmente é para fazer você refletir. O que você precisa esse ano? Entenda o que te trava, o que te travou no ano passado. Também estabeleça o que realmente você conseguiu desenvolver, veja o quanto você cresceu, veja as batalhas que você enfrentou e passou. E hoje está aqui. Esse vídeo chegou em você, então eu espero que ele te auxilie de alguma forma. Não fiz um roteiro para falar ele, realmente eu tô aqui falando uma experiência pessoal, falando realmente algo pessoal e que possa servir de exemplo para você também, e entender que nós temos que entender o nosso momento. Nós precisamos entender o que é que está nos travando, nos acolher e saber que muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho. Até pode conseguir, mas a força que a gente tem que despender é muito maior. Então, se você precisar de auxílio, eu tenho a minha rede social, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, é @mediadorafranciele. Também vou compartilhar mais assuntos sobre a área, seja sobre mediação ou sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira. Tenho também a comunidade de mediadores, que é o Conexão Mediação. Também vou deixar o link aqui se você quiser conhecer mais, se você quiser participar. Enfim, fique bem à vontade de fazer parte conosco, será um prazer. E também tenho mentorias, e aí é um acompanhamento mais próximo com cada pessoa. Entender o momento da pessoa, o perfil, qual que é a área que ela se identifica, aonde que ela se encaixa, o que ela precisa, qual que é o passo que ela precisa dar, enfim. Na mentoria, a gente pega junto a sua mão e caminha passo a passo, entendendo qual que é a dificuldade, qual que é o ponto que a gente precisa trabalhar e vai construindo juntas. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais também, vou deixar os meus contatos na descrição desse vídeo. Mas é isso, eu agradeço já a atenção de vocês, é um prazer poder compartilhar um pouquinho de como que está sendo a experiência para mim, como que foi no meu trabalho, nos meus negócios, porque empreender é um desafio hoje, mas é muito gratificante. Eu gosto muito, eu amo empreender, principalmente numa área com um propósito tão grande que é a mediação de conflitos. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, compartilhe com quem você acredita que gostaria, que precisa ouvir isso também, que possa ajudar essa pessoa. E comenta aqui se você gostou, comenta aqui qual que é o teu desafio para esse ano. O que você precisa em 2026? E vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Um abraço, até mais.